Fala rapaz, hoje nós estamos aqui com a grande semifinal do Bagual Anthologies 2, realizado lá em Porto Alegre. Temos aí então a fotinho do top 8 todo empolgado aí. Essa foto foi tirada no sábado, né, quando foi definido os jogadores do top 8. Partidas aqui são do domingo, no dia seguinte. Então o Bagual foi um campeonato que durou 2 dias, quase um mini GP. Teve também na sexta-feira os tryouts e outros classificatórios. Também tivemos Pauper e Pioneer. Então, um campeonato muito da hora. E estamos aqui então com a semifinal do Legacy, que é o evento principal. Temos aí o Robertinho jogando de Lands contra o Marajá de Jeskai Days Undoing ou Jeskai Narset. Marajá aí que é organizador do Legacy lá do Rio de Janeiro, né, o Alpha Legacy. E o Robertinho aqui bem conhecido já pelo pessoal do Legacy Rio Grande do Sul, né? Joga sempre com seu deck de terrenos. Começou ali com o Expedition Map e o Marajá fazendo fetch, já buscando... A maioria dos terrenos do seu deck são básicas, então ele consegue driblar muito bem as Wastelands, que vai no deck do Lands, né? O Lands consegue te travar fazendo Wasteland e voltando tudo com Life from the Loa todo turno. E se tiver Exploration na mesa ainda faz, né, 2 terrenos por turno, então ele consegue ainda fazer a land para adicionar mana no próprio turno e ainda o Wasteland para te travando. Então aqui, Prismatic Ending já exilando esse mapa. E o turno 2 do Lands. Uma Sylvan Library. Muito bom aí, Sylvan Library. O Marajá exilou ali o Expedition Map, que ia incomodar, mas agora esse Sylvan Library vai incomodar bem mais. Esses são muitos draws que ele vai possivelmente dar, já que o deck do Jeskai não vai pressionar tanto no dano, então ele pode tomar bastante, perder pontos de vida ali para comprar cartas. Se ele achar um Hullbreacher ou um Narset, ele consegue evitar, né, do Robertinho de comprar cartas, então isso já ajuda. O deck dele tem como travar essa Sylvan Library, só que é só no próximo turno, né, já que são cartas de 3 manas. Ponderei agora, então o Robertinho pode comprar ali mais 2, daí decide se vai ficar com cada carta custa 4 de vida. Contra um deck agressivo você, né, vai indo mais meticulosamente, contra um deck mais control você às vezes consegue, né, comprar as 3 de uma vez só, ou 2 e depois, né, cavando mais, e assim por diante. E também tem a interação que é você acaba não perdendo vida se você tiver 3 Life from the Loa no cemitério. Daí tu pode fazer 3 Dredges e não voltar nada. Mas acho que só funciona se tiver 3 Loans, porque se tiver 2 Loans tu acaba tendo que pagar vida pela carta adicional, né? Então o Dredge substitui o Draw, mas, né, Civil Library e Life from the Loa com Dredge é interessante. Ele usando então a Wasteland e sacrificando essa Wasteland que a princípio é meio inútil, né, já que o deck do Marajá não tem muitos terrenos não básicos. Sacrificando pro Crop Rotation. O que será que ele está buscando aqui? Buscou então um Porto de Rixada para ir travando a mana do Marajá, já que ele não pode destruir com Wasteland. Não sei se essa versão do Robertinho tem Ghost Quarter, mas com Ghost Quarter você também consegue travar o seu oponente. E ele vai buscando os terrenos básicos no deck com Ghost Quarter, mas se você tiver low, Exploration e fazer 2 lands por turno, você consegue ir secando o deck do oponente de terrenos básicos e chega uma hora que ela vira uma Strip Mine. Só claro, é um processo longo, né? Contra muitos decks acaba sendo uma Strip Mine, né? Tem decks que não usam terreno básico, não usam muitos terrenos básicos, daí você acaba virando uma Strip Mine. Se ele usasse uma Ghost Quarter, por exemplo. Ele usou o Porto de Chá travando a mana branca. Então o Marajá novamente não vai conseguir fazer o Hullbreacher. Mesmo o Hullbreacher tendo flash, ele não tinha a terceira mana para poder colocar na mesa e travar a Sylvan Library. Por enquanto aqui tá bem na frente o Lands. Só que o deck do Marajá consegue fazer Hullbreacher e Days Undoing e do nada, né, resetar o jogo.
E com o Hubricher na mesa, essa Sylvan Library não vai fazer nada. Então tá tranquilo por enquanto pro Robertinho, mas a coisa pode descambar do nada. Fazendo um Brain. Interessante que ele fez a Fetch antes do Brain. E agora Ponder. Tá realmente cavando. Talvez a carta que ele tá procurando mesmo é o Hubricher. Às vezes ele tá com o Days Undoing na mão e ele quer logo achar esse Hubricher que, além disso, né, trava a Sylvan Library. E é algo que ele consegue castar no próximo turno mesmo se tiver sido travado com o Porto de Richada, já que o Hubricher tem Flash. E ele já tem as 3 manas, né? Ou talvez ele tá buscando Prismatic Ending. Pra também dar conta de alguma... um possível 20-20 que possa aparecer no caminho, ou Espadinharados também, né? Ele fez Brainstorm e cavou bem aí com o Ponder. Mais um draw aqui com a Sylvan Library. Ele fez ali Mox, resolveu, descartou a Grove. E agora fazendo a land do turno. Uma Verdante. Buscando o Taiga. Acho que ambos os jogadores já sabem a lição do outro, então, né, Back to Basics de main deck ele não tá temendo aqui. 4 manas. Misk Bull. Nossa senhora. Misk Bull. Se resolve, já vai fazer um estrago. Se não counterou, agora vai ter que lidar com 2 permanentes bem complicadas. É um bichinho que dá pra tirar com Prismatic Ending, mas o Minsc vai ser difícil, né? Já tá batendo aqui 4. O Hamster. E se ficar os dois, ele pode comprar cartas. Tudo bem que com um Hubricher na mesa, essa habilidade do Minsc não acontece nada, né? A não ser que ele mate o Hubricher, se tiver só um Hubricher na mesa com essa habilidade. Daí eu acho que daí ele dá o draw, porque o bicho já morreu. Daí eu teria que ver como funciona, né? Porque como é dano, não sei se ele já vai estar no cemitério, o Hubricher. Confesso que eu não sei. Se você sacrifica uma criatura com Minsc, um hamster no caso, e mata um Hubricher, o único Hubricher na mesa, se ele ainda dá o draw. Eu acredito que deu o draw. O Marajá já tá com 14 de vida aqui, foi um ataque só. Mas tem as fetches. Como são 2 permanentes ali que pressionam muito a vida dele, ele tem que lidar com ambas. Tá fazendo aqui então o Hubricher no próprio turno, para evitar que a Sylvan Library compre carta adicional. Isso já impede, né? Não tem como tu fazer durante a draw phase, porque se o oponente falar sim na Sylvan Library, ele já vai comprar as cartas. Ele não vai pra pilha a parte de quando vai comprar, né? Daí tu poder responder com o Hubricher, ele falar, ah, você ia comprar cartas, então agora eu crio tesouros, né? Então durante a draw phase, se o seu oponente pergunta, você vai fazer alguma coisa? Não, então eu vou comprar carta. Se ele fizer alguma coisa, então tu fala, não vou comprar carta com a Sylvan Library. E aqui for anulando mais uma crop rotation. Mas agora a dúvida é, se ele usar o Miskin Bull pra matar esse Hubricher, ele compra a carta? Caso resolva, né? Porque tem uma mana aberta ali pro Marajá, que pode ser alguma dual pra ele fazer uma espada em arados. Ele não consegue buscar planície básica pra fazer espada em arados, então fica
à mercê de Wasteland, mas ele tem ainda mana aberta ali pra poder dar espada em arados. Aqui o Robertinho tá pensando... Se ele vai bater, é porque provavelmente ele vai usar a habilidade de sacrificar esse hamster. Bateu apenas 4. O Mara já tá vendo aqui o que a carta faz. Se ele der espada em arados em resposta à habilidade do -2 de sacrificar uma criatura, ele consegue dar uma espada em arados no hamster em resposta e ela pifa. Então é... Porque, né, o custo é -2. O Minsc vai pra 2 marcadores. Daí a habilidade tá na pilha de sacrificar uma criatura. Ele pode dar espada em arados, né, resposta. Mas já tá optando então fazer espada em arados agora pra não tomar 4 de dano, né, nessa porrada aí do hamster. Faz bastante sentido. Mas ele poderia optar em fazer isso pra tentar deixar o Minsc menor e matar na volta o Minsc com o seu Hullbreacher. Seria tomar 4 pra... Porque a habilidade do Robertinho, a outra, seria botar o +1. Ele não botou o +1 antes de bater, então não ia fazer diferença. Só se ele fosse fazer o +1 depois de bater pra meio que enganar você de tomar 4 de dano. Poderia ser também uma opção. Então fica nesse bluff aí, um de cada lado. Ele buscou uma dual e agora ficou sendo alvo para Wasteland. Só que esse Hullbreacher tá na mesa ainda. Esse Hullbreacher consegue bater, né, no Minsc. Tudo bem que são 2 ataques. Mas o deck do Marajá vai 4 Hullbreacher e 3 Days Undoing. Ele precisa de uma land e de um Days Undoing para, né, resetar esse jogo se ele quiser. E o Hullbreacher trava essa Sylvan Library. E ele tinha montanha ainda, né, básica. Fazendo aqui o Days Undoing combo. Né, ele vai agora embaralhar o seu cemitério. Aquele Brainstorm está exilado com aquela Foe. Né, faz exatamente tudo que uma carta banida, que é a carta do Time Twister, faz. O único porém é que se for o seu turno, acaba o turno. Então ele meio que só acabou o turno, mas não ia fazer mais nada, né? Até ia, né? Porque ele tem os tesouros. Mas ele pode fazer tudo, né? No turno do Robertinho, porque o Robertinho vai ficar sem nada na mão, graças ao Hullbreacher. Então aqui é praticamente GG, eu acho que... ele vai fazer o token do hamster, mas... vai ser 4/4, mas tem 7 tesouros ali, o Marajá vai ter 7 cartas na mão. Nossa, é muito... Nossa, é muito... eu adoro esse tipo de combo. Aqui, tá, o Robertinho comprou a carta, então ele perdeu o trigger do Bull. Não que faça muita diferença nesse ponto do jogo, porque agora ia ser um hamster, um barrão, que ele botaria o marcador, ele bateria 4, mas ele tá com uma só na mão, ele teria que achar por um milagre alguma coisa. Talvez um Punishing Fire matando o Hullbreacher e não ter nenhum counter na mão do Marajá. E no passe o Marajá tá fazendo um tubarão 5/5. Não tinha. Não fez diferença porque o hamster, se fosse bater 4/4, ia parar no tubarão 5/5. Então não mudou nada. Basicamente o trigger, né, mas deu um mistrigger ali de esquecer de botar o hamster, mas não fez diferença porque já tava numa situação horrível e ainda fez o tubarão ali pra fechar o caixão totalmente. Então temos aqui o G2. Então o combo do Days Undoing conseguiu selar ali a situação. O Hullbreacher é muito forte, ele conseguiu parar uma das melhores cartas ali que o Lands tinha contra algum deck control, que é a Sylvan Library. Então isso ali já foi o suficiente. E ele conseguiu ganhar ainda em cima de um Miskin Bull. Então aqui Soul Guide Lantern. Então tá, a lanterna consegue dar um drawzinho, né? Ele exila o cemitério, mas eu acho que o cemitério do Marajá usa algumas coisas, porque ele tem Snapcaster, ele usa 2 Snapcasters. Então talvez pra travar isso. Cálice para 1. Cálice para 1 é bem relevante aqui, porque trava muita coisa, né? Ponders e Brainstorms e espadinharados, principalmente, são bem utilizados aqui pelo Jeskai. Ele tem Teferinho para poder lidar com esse cálice, mas até vir, né? Achou ali mais uma básica.
Se ele quiser ele buscar a ilha básica, tem tudo básico. Tem um Maze of It do lado ali do Landis. Como ele tem a Yavimaya, ele consegue adicionar mana verde com esse Maze. Então a Yavimaya é muito boa no deck do Landis, já que ela faz o Dark Depths adicionar mana, coisa que não fazia a não ser se tivesse o Urborg. Então era uma vantagem que só os decks de BG Depths tinham, né? Que usava o Urborg, fazia Urborg Seize, turno 2, com Dark Depths, e fazia Vampire Hexmage, daí tu tinha um 20/20, usando mana do próprio Dark Depths. Energy Flux. Essa carta é uma carta que eu vejo todo dia, então duas genéricas, uma azul. Todos os artefatos ganham. No início da sua manutenção, sacrifica esse artefato a menos que você pague 2. Então, cada artefato tem essa habilidade. Se o Robertinho simplesmente desvirar e comprar, ele vai ter que sacrificar todos os artefatos, porque ele pulou a fase de manutenção, né? E esqueceu de pagar. É tipo o pacto. Então aqui ele está sacrificando no passe para comprar uma carta com aquele artefato que ele não quer ter que pagar. E aqui o Cálice para 1, ele tem a opção de pagar 2 manas. Ele está usando ali o Maze of It, porque graças a Yavimaya adiciona mana. Tá mantendo, porque o Cálice para 1 vale a pena manter na mesa. Ah, tem também Prismatic Ending, que você consegue exilar o Cálice. Então é tranquilo de se livrar desse Cálice, mas ele é chato. E ele trava muito aí o deck do Jeskai. E chato também é esse Energy Flux, porque mesmo não tendo super muitos artefatos no deck do Landis, mas ele faz, por exemplo, uma Saga de Urza fazendo os tokens de constructos, ele já começa a ter que ficar pagando pra tudo aquilo, né? Expedition Map não é muito relevante de pagar, porque você pode simplesmente ativar, né? Em vez de pagar pro Energy Flux, você ativa o Expedition Map e busca o terreno e não paga o Energy Flux e sacrifica o que não tá mais na mesa. Então aqui tá pagando novamente o Cálice. Interessante, o deck do Marajá tem muitos encantamentos, né? Ele também tem pausa. Além desse encantamento que tá na mesa e o Energy, que é o Energy Flux, também tem o Tubarão, né? Shark Typhoon, que é um encantamento. Então, bastantes encantamentos nesse deck. Então, o Robertinho, ambos acho que sabem a lista dos outros, como eu comentei. E não tem nenhuma Back to Basics no side do Marajá. Que é curioso, né? O deck cheio de encantamentos não tem um dos encantamentos mais icônicos aí dos decks Controls, que é o Back to Basics. Mas não tem. No qual os terrenos não básicos não desviram. E o deck do Lands é, tirando, sei lá, uma ou duas florestas, é tudo básico. É tudo não básico. Tá, aqui o Hullbreacher. Já Beatdown, só que tem uma... Ele tá optando, na verdade ele vai usar essas duas manas, né? Tomou 3. Ele poderia dar o Maze of It. Então não esqueceu, ele até encostou no Maze of It pensando em fazer o negócio. E realmente quer usar essas duas manas. Ele tem o Punishing Fire ali, mas ele então resolveu fazer antes. É o Bocejo no Energy Flux. Ele tem, acho que, o Punishing Fire na mão. Poderia ser o Punishing Fire pra... Mas ele, então, ele poderia dar o Punishing Fire caso o Marajá tentasse fazer, por exemplo, um Days Undoing. Tudo bem que ele corria o risco de, se o Marajá tivesse uma Foul. Ou Phone. Não, Phone não dava, mas... Ou Foul. Teria que ser Foul, né? Porque a Phone não dá porque ele é o próprio turno do Marajá, mas... Se ele tivesse uma Foul... acabava com o jogo do Roberto, mas... Mas era o que tinha, né? Então... No passe, o Bocejo tirou ali, então agora ele tem mana aberta para poder dar os Punishing Fire no Hullbreacher caso surja alguma coisa. Fazendo Silver Library. E não vai fazer nada, porque tem o Hullbreacher, mas ele talvez tenha planos, né? Já que ele tá com os Punishing Fire na mão, tem planos ali de travar esse Hullbreacher, matar esse Hullbreacher. Então, o Marajá já deve estar desconfiado. Né? Tu fez um negócio que não faz nada? Como assim? Né? Tu já deve estar... Só que só tem mana suficiente aqui pra fazer um Punishing Fire.
o Robertinho. Então se ele tiver uma Full e o Days Undoing, ele consegue fazer o combo. E não tem nenhuma outra mana vermelha, por exemplo, e nem daria para dar, mesmo se tivesse uma mana vermelha, um Pyroblast, um possível Pyroblast, porque tem o Cálice para 1. Então a situação aqui tá... Ele tem 2 Punishing Fire na mão, o Robertinho, só que o Robertinho também não tem 2 vermelhas para poder tentar, né? Senão ele não teria, acho que, feito esse Silver Library. Teria só passado, no passe daria um Punishing Fire. Ou talvez fizesse Punishing Fire no próprio turno, mas daí tomava também o... em Instant Speed, um Hullbreacher no passe, é complicado. E aqui tá tentando dar o Punishing Fire. Se o Marajá tiver uma Force of Negation, deixa eu ver se ele tem no deck, acho que não tem no deck. Mas ele poderia, né, pagar 3 manas pra exilar esse Punishing Fire que incomoda se ele encontrar uma Grove da Burning Willows. Aqui ele tá perguntando, né, como é que funciona, que eu comentei um pouco antes. Ele tem que fazer antes de chegar na fase de Draw Phase do Robertinho, porque se chegar na Draw Phase e o Robertinho falar, beleza, eu vou usar a habilidade da Silver Library, ele já vai dar o Draw, não tem como responder o Hullbreacher. Então faz, sei lá, na manutenção, faz o Hullbreacher. E aqui na manutenção, outro Punishing Fire matando esse Hullbreacher. Não é como, por exemplo, se eu faço um Brainstorm e em resposta você joga um Hullbreacher. Eu sou obrigado a fazer o Brainstorm que tá na pilha. E daí eu compro nada e boto 2 de volta, né? Tá, que o Robertinho esqueceu de manter virado. 1, purou as 3. Tomou 8. Meu Deus, metade da vida já. Então, Sylvan Library está funcionando. Se ele achar uma Grove... Acho que ele não tem ainda. Se ele achar uma Grove de Burning Willows, né? Ele faz... Adiciona mana vermelha. O Marajá ganha 1 de vida. E triga, né, todos os Punishing Fires de volta. Daí ele só precisa pagar uma vermelha pra cada pra voltar pra mão. Daí ele fica com esse removal infinito de Hullbreachers. Esfera da Resistência. Todas as mágicas custam a mais. No Lands é bom porque você não tem muitos spells pra você jogar. Já contra o deck do Marajá, com exceção do Tubarão, você pode ciclar. Tudo é spell. Tem bastante mana aqui o Marajá. Ele tá com 8 de vida, o Robertinho, então se de repente no passe vier um tubarão muito louco aí, ele consegue fazer um 5/5. Não tem o Hullbreacher pra poder bater o... Ah não, mas tem a Maze of It. Nossa, foi a 4. Tá indo... Não pode mais usar a habilidade da Sylvan Library, a não ser que ele ganhe vida, né, de alguma maneira. Pra ganhar vida só se ele tiver um bicho e botar... aquele equipamento que ganha vida. Não, acho que ele não usa no deck. Alguns decks que usavam equipamento que dá +1/+1 e atropelar e lifelink. É, ele não usa. Ah, é o equipamento da Elspeth lá. Só dessa maneira para ele ganhar vida, acredito. Outra curiosidade aqui do deck do Robertinho, ele tá jogando com 62 cartas no main deck. Então, deck recheado. Fez o token ali da Saga no passe. Saga vai a 3 daqui a pouquinho. Então tá fazendo aqui primeiro vários triggers, né? Não pode fazer. Quer dizer, ele pode, né? Se ele quiser se matar, ele pode. Olhou as 3 só, né? Daí com a Sylvan Library. Ele tá usando o palco dramático para copiar a Saga. Porque daí se ele copiar a Saga, ele vai poder, depois quando esse palco tiver 2 marcadores de Saga, ele pode copiar outro terreno que não seja essa Saga, obviamente, e poder ter a habilidade para sempre de ficar fazendo tokens, né? Então aqui, antes
Com o trigger de botar mais um marcador na saga de Urza, ele vai copiar aqui. Vai copiando ali. Porque, né, a saga de Urza, quando ela tiver 3 marcadores, ela tem que ser sacrificada. Então ele tem que adicionar mana, copiar a saga antes dela ter 3 marcadores. Ele tá botando o dadinho ali em cima, mas, né, se a gente for querer ser chato, a gente vai dizer, ó, tem 3 marcadores agora, nesse exato momento tem que estar no cemitério, né? Mas ele tá, acho que talvez só explicando, né? Tipo, com 3 marcadores. Ele tá copiando, usou o palco dramático. O palco agora é uma saga de Urza. Se ele quisesse ter ganhado, ele talvez teria sido melhor fazer na manutenção, porque daí esse palco copiando a saga ganharia um marcador, que ela ainda não tem. Ele tá fazendo na Draw Phase. Se ele tivesse copiado na manutenção, mas tudo bem que ele talvez estava olhando a Sylvan Library para ver o que ele comprou, de repente com o que ele viu que tinha na Sylvan Library, ele resolveu fazer isso. Aí aqui ele tá usando, né, a mana pra fazer com a saga de Urza um token. Se ele quisesse fazer super 100% certinho, ah meu Deus, meu oponente vai ser muito não sei o que, botava esse 3 em cima da saga só depois de virar ela, porque, né, seu oponente pode falar, não, ele botou o marcador, significa que ela já morreu. Né, então, mas ali ele explicou certinho, acredito eu, pelo que ele foi demonstrando ali. Copiou a saga. Se ele tivesse feito na manutenção esse Tespin Stage copiando a saga, teria um marcador, então seria mais rápido para ele começar a poder utilizar ela para fazer tokens. Ou às vezes ele pensou, não, eu quero mais tempo ela na mesa, de repente foi isso. Então, por isso talvez que ele tenha feito já na Draw Phase. São interações bem complicadas essa aqui da saga, mas... acho que na real não é tão complicada, mas é mais complicado de, no meu caso, ter que explicar para vocês, porque são coisas bem minuciosas. Ali ele tem aberto só o Tespin Stage. Aqui também adiciona mana por causa do Yavimaya, né? Então o Marajá tá lendo ali a saga. E daí ele buscou com a saga um Expedition Map. Fez mais um terreno, a Wasteland, que não tem nenhum alvo muito bom ali, né? Só Fets do outro lado. E agora tá batendo 5. 5 com a seu construto. Ele tem 2 bichos 5/5 que conseguem crescer. Então, novamente, né, talvez ele preferiu fazer a saga na Draw Phase pra manter essa land na mesa, né, porque a saga acaba sendo rápido que ela morre. Ou talvez ele estava esperando realmente, então alguma coisa na Sylvan Library e estapar todo não valeria a pena. Então aqui fez uma das poucas não básicas que é relevante e importante aqui. O Marajá. O Marajá pode usar na real as Fets como floresta, né, já que tem a Yavimaya na mesa. Não sei se ainda tá na mesa. Acho que ainda tá. Ele consegue usar ali a Fet como adicionar mana pra floresta verde. Tá fazendo cada jogador comprar uma carta e descartar uma carta com essa land. Se quiser o Robertinho pode destruir no passe. Ou pode destruir no próprio turno, já que já tá virado. Apertou espada e arado, já que tem o cálice, né, não tem como castar ainda. Tá tentando de repente achar alguma cólera. Na verdade eu não sei o que salva bem aqui. O Jeskai, né? Talvez um Supremo Veredito, que vai 2 no main deck. E é isso. Ou talvez combar com o Breacher e Days Undoing. Deixa eu buscando então a Grove. Ele tem 2 Punishing Fire no cemitério. Foi o suficiente para... Teremos então o G3. Grove aí adicionando mana verde ou vermelha e dando 1 de vida. Fazendo a parte daquela interação, né? Aí você volta Punishing Fire e trava totalmente aí a possibilidade de combar do Jeskai. E tava já numa situação complicada porque na mesa mesmo, né? Já tava ali os constructos. Tava a Esfera da Resistência travando o jogo do Jeskai também. E os jogadores estão vendo se vão equipar.
Na verdade, acho que só tava vendo o que ele ia fazer no turno 1. Ou que pô mesmo. Fetch vai. Então Yavimaya vai. Nenhum dos dois. Nenhuma play em turno 1. Talvez o Marajá agora vai dar um brainstorm no passe. Pra mudar isso. Não, mudou. Buscou a planície básica. O deck do G-Sky lembra um pouco o antigo Miracles, né, de jeito, mas essa versão aqui do Marajá tá mais combada, né. 4 Rubreacher e 3 Days Undoing, a maioria das listas usa 1 Days Undoing, 2 Rubreacher, daí, né, usa mais Enar 7. Aqui o deck do Marajá tá usando mais a pausa, né, Stand Still. Stand Still junto com Shark Typhoon é bem forte, porque daí você vai ciclando um tubarão e vai forçando o seu oponente a ter que se mexer enquanto você tem a pausa na mesa ou compra 3, né? Se o oponente fizer algo. E Saga e Magibomba. Uma Spellbomb vermelha. Não lembro se a tradução é Magibomba, acho que é. Magibomba de pirita. A laranja explodindo. Planície tá fazendo aqui um Prismatic Engine na pirita, né? O Robertinho consegue ciclar em resposta, já que tem a habilidade de pagar de qualquer cor pra comprar carta. Mas talvez o que ele quer é tirar isso aí da mesa pra poder fazer o Hullbreacher, já que a pirita garante que ele vai dar 2 de dano no Hullbreacher. Então, mesmo sendo um drawback aqui, você perdendo a sua Prismatic Engine e o seu oponente comprando uma carta, o Hullbreacher garante, né? A gente viu no G1 como é que é, né? O Hullbreacher, se você fecha o combo, não vai fazer diferença esse draw aí a mais que o Robertinho deu. Mas as coisas têm que sair de acordo com o plano, né? Ali um Dark Depths pro Robertinho. Se ele tiver um Crop Rotation, ele consegue combar no passe. Só que tem que contar com o Marajá também, não anulando nada, né? Ele consegue fazer com a Sylvan Library, não, com a Yavimaya, ele consegue fazer o Dark Depths adicionar mana, então se ele fizer um crop, sacrificando, sei lá, a Saga, ele busca um Tesp Stage e copia já o Dark Depths. Só que se ele fizer um crop e for anulado, ele vai ficar meio capenga aqui das pernas. Então talvez ele possa só fazer um token 2/2 com a Saga e ir pressionando. Ele tá com um crop ali, ele tá no plano mais agressivo. Tá adicionando mana verde aqui. Deixou mana verde na reserva. Tá usando ali a mana da Yavimaya. E tá sacrificando a Yavimaya. Mara já tá aqui pensando, mas ele tem a Full. Ou Sland Snapcaster. Esse crop anulado vai doer um pouco porque ele perdeu um land. Ele já tá prestes a perder esse land da Saga. A Saga vai se sacrificar logo no próximo turno. Outra coisa que ele poderia fazer talvez era sacrificar a Saga, já que ela vai se perder. Talvez ele poderia ter sacrificado a Saga, já que ela vai embora de qualquer maneira, né? Talvez a Saga era a melhor opção para ser sacrificada também, porque agora tá adicionando uma incolor com ela, ele consegue buscar o artefato. Ou ele queria muito usar a habilidade da Saga para buscar um artefato. E com Yavimaya ele conseguiria usar esse Dark Depths, agora ele perdeu 2 manas praticamente, né? Ou ele tem outro Yavimaya na mão, de repente é isso, já que é um terreno lendário. Deixa eu ver quantos Yavimaya vai no deck, talvez vai um só, mas se ele tiver Lowan... vai apenas uma Yavimaya, mas ele tinha o Lowan, então
mais ou menos por isso que ele sacrificou, acho que... a Ave Maia, já que ele consegue voltar 2 terrenos, né, ao invés de um só. Se ele tiver sacrificado o... Então faz sentido. Se ele tivesse sacrificado a saga, ele só voltaria um terreno. E não teria o artefato na mesa. E aqui no passe, Hullbreacher. Será que teremos aí novamente o combo? O combo do Days Undoing. Se ele for combar, ele pode bater primeiro, pode fazer outras spells, já que o Days Undoing acaba o seu turno e você também vai, entre aspas, perder essa sua mão. Né? Então ele vai querer aproveitar e fazer o máximo possível dessas coisas. Ele pode, se ele tiver, por exemplo, um Teferi Time Raveler, fazer um Ponder ou um Brainstorm e, em resposta, jogar o Days Undoing para ainda resolver, né, depois aquela habilidade. No turno do oponente, isso no caso. Porque se ele fizer no próprio turno, o Days Undoing vai terminar o turno dele, então não dá. Então ele achou ali o terreno, o Sanitarium, e tá fazendo no próprio turno do Robertinho. Cada jogador compra uma carta e descarta uma carta. Como tem o Hullbreacher, ele vai só descartar uma carta. Qualquer draw que não seja o draw do... Você tem direito. O Hullbreacher vai lá e fala, não, eu vou ganhar um tesouro no lugar desse seu draw. Muito forte esse bicho. E o Marajá, né, compra e descarta. Descartou ali um terreno. Então aqui ele tem um Expedition Map. Ele pode no passe buscar o Thespian Stage para tentar combar no outro turno. Então ele tem ali mana para poder fazer o Expedition Map no passe. Ativar o Expedition Map. Tem bastante vida ainda para poder trabalhar. E esse terreno vai pressionar ele um pouco. Ele vai ser obrigado a ter que ir fazendo alguma coisa. Seria bom aqui pro Robertinho um Expedition, né? Pra poder fazer mais lands por turno. Pra tentar combar o mais rápido possível. Ele tá realmente sendo pressionado pelo terreno. Mais um crop. Depois aqui ele vai buscar o Thespian Stage e vai usar o mapa pra buscar outra coisa. Ele usou ali a mana verde sem dar vida, porque ele tem Ave Maia. Mais uma full. Exilando o... Ah não, achei que era outro Hullbreacher, mas era um tubarão. A arte é um pouco parecida. Tá, mais um crop. Sendo anulado ali. E mais um. Mais uma ativação, que tava na pilha, na verdade, a ativação. Então o Robertinho é obrigado a só descartar, criar um tesouro pro Marajá. Falta que o Punishing Fire tá fazendo aí, né? Se tivesse um Punishing Fire, acho que já tava mais... Meu Deus, tinha 2 tesouros. Tá gastando 1 pra fazer essa mágica. Vai virar 8 tesouros e limpar a mão ali do Robertinho. E como ele fez o crop, ele perdeu um land. Vai perder o Life from the Lowen que tá no grave. Meu Deus. 8 tesouros, ganhou 7 tesouros, porque ao invés de 7 draws que o seu oponente faria, o Breacher massacrando aqui o deck do Lands. E além disso, né, tu compra 7 cartas e o seu oponente não faz nada. O juiz pegou ali o Days Undoing pra ler. E acaba o seu turno, né? Então essas 7 manas de tesouro ele não vai poder utilizar agora, só no próximo turno ou se for uma instantânea ou um tubarão ciclar no turno do Roberto. O Roberto comprou um Maze.
Ele poderia ter buscado com o mapa um terreno, mas talvez ele pensou, se eu compro um terreno, aquele terreno do Marajá vai me fazer descartar essa carta, então... Então todo turno aqui, já que ele tá sem mão, o Roberto, o Marajá pode ativar esse Sanitarium, não sei como é que se fala exatamente, todo draw phase, e o Robertinho vai ser obrigado a descartar aquela carta, a não ser que seja uma mágica instantânea. Ele comprar exatamente Punishing Fire, mas ele não tem mana vermelha, na verdade. Então ele não vai ter como castar. Eu acho que... não sei o que salva aqui o Lands. Os dois counters no Crop foram fatais. O primeiro talvez um pouco mais, porque se ele achasse ali o 20/20, daí o Marajá teria que achar ter uma espadeirada na mão, mas... Não lembro se ele tava com mana aberta, acho que ele tava com mana aberta, então se ele tivesse um espadeirados ele poderia exilar o 20/20. Mas porque daí fez o Lands ficar muito atrás, né? Perdeu a saga no turno seguinte, ele teve que sacrificar um terreno pro Crop, perdeu 2, ficou só com Dark Depths que não adiciona mana. A princípio, né? Agora tá adicionando por causa do Yavimaya, então muito difícil aqui, mano. Ainda tem jogo, mas eu não sei o que salva realmente. Ele vai bater 3 ali, tá deixando... A land vai ficar isolada ali, virou um Planinauta aquela land. Fazendo Snapcaster. Cavando, de repente ele tá querendo cavar outro Days Undoing, a mão tá tão ruim assim. Snapcaster jogou ali fora um tesourinho. Ponder Shuffle. E o Snap na mesa começa também a pressionar. Tem o Maze do outro lado, mas ele também pressiona. Ele pode buscar land no passe, só que o Marajá pode ativar no próprio turno, né, o Sanitarium. Daí o Robertinho é obrigado a descartar essa carta e tem que ficar torcendo pro que vai comprar, né? Então também essa situação é bem difícil. Outro Days Undoing. Então ele vai ganhar mais 7 tesouros. Meu Deus. Então vai a 12 tesouros? Aí. Ele usa daí alguns desses tesouros pra fazer o Sanitarium. E daí ele já ganha de volta um tesouro porque o Roberto vai, né, não dar o draw por causa do Hullbreacher. Tá, o Robertinho tem que encontrar exatamente Punishing Fire. Só que ele precisa da mana vermelha, né? Eu não sei o que... Dismember. Se tivesse um Dismember e o Marajá não ter carta na mão. Não ter counter. Tá, ele tá gastando 2. Cada um compra uma carta e descarta uma carta, mas... A gente já sabe como é que funciona ali quando tem o Hullbreacher. O Robertinho descartou ali o Sylvan Library, que também não ia fazer nada, já que tem o Hullbreacher. Então é isso. O Robertinho agora tá com possibilidade de usar finalmente o Expedition Map sem ter que perder a carta que ele buscar. Ele vai buscar provavelmente um Tespin Stage. Talvez a única chance dele, né? Buscar ali o Tespin Stage pra daí no outro turno fazer o 20/20. Essa talvez é a chance que ele tem. A chance de ouro é a chance de se salvar, né? Não tem nenhum bicho voador ainda do outro lado, não tem nenhum tubarão pra poder bloquear. Ali os tesouros estavam virados, mas... Porque ele tem que virar os tesouros que você vai usar de fato, mas... Nunca vi ninguém virar uma Fetch. Geralmente a pessoa já bota a Fetch no cemitério, os tesouros também já só tira da mesa. Pétala de Lotus, ninguém vira Pétala de Lotus pra adicionar mana. Bom, já bota direto no cemitério, né? Ele vai gastar ali um tesourinho, fazendo brainstorm no passe. Talvez ele tá tentando achar aqui o tubarão, né? Pra pressionar, porque agora sim tem do outro lado uma chance
de o Lands ganhar, que é fazer o 20-20 e não ter nenhuma espada em arados. A não ser que o Lands faça o 20-20 no próprio turno e passe, o que não é recomendado, né? Ou faça um bicho para bloquear, só se estiver sofrendo letal, porque daí a Prismatic Ending pega, né, o 20-20. Mas se não for isso, tá mais um Hull Breacher. Pressão total aqui. Passa 5, né? Pelo menos. Porque tem o Maze. Então ele fez o Brainstorm no passe. Deixou ali uma Fetch no topo. Então ele vai conseguir embaralhar uma das cartas que ele tinha na mão no deck. E buscou ali, né, uma platô. Agora acho que ele não tem tanta preocupação. Talvez seja uma das últimas cartas que ele possa buscar, mas acho que ele não tem tanta preocupação de vir uma Wasteland, porque quem tá na pressão aqui é o Lands. Total pressão, né? Mais um Brainstorm. A falta que aquele Cálice para um, né, aquele Cálice of the Void tá fazendo aqui. No outro jogo a gente viu o Cálice of the Void meio que travar ali o jogo do Jeskai. E aqui sem aquele Cálice na mesa, tá vindo muita Cantrip do lado aqui do Jeskai. E também o Cálice para um faria, né, não perder para um Espada em Arado se você fizesse o 20-20 no passe. A não ser que tivesse um Teferi e Prismatic Ending, mas sem isso, Espada em Arados é uma solução aí para lidar com o 20-20. Bateu com tudo. Parou um 3-2 e indo a 9. Ainda não terminou o turno. Cavando. Meu Deus, o Cálice para um aqui teria travado muito esse jogo. E teria, né, sido uma das fulls que seriam gastas daqueles crop rotation. Então a falta realmente que o Cálice of the Void está fazendo. E provavelmente ele teria gastado um counter. Então daí um dos crops pelo menos, o que seria pelo menos um terreno a mais na mesa ali do Lands. Ele tem 7 tesouros mais 4 manas. O que tá fazendo ali então na draw phase? Ele não compra, vai ter que descartar uma bomba de pirita. Aquela mesma bomba de pirita que foi embaralhada dentro do deck. Ele descartou o Energy Flux. Não faz nada aqui mesmo, então uma carta muito fácil para descartar. O Robertinho acho que passou, e aí ele tá fazendo no passe o Tubarão. Tubarão ainda dando um drawzinho. Tubarão gigante aqui, meu Deus. 6-6. Agora ele fica naquela situação, né? Tem o Maze of It pra poder parar o Tubarão, mas ele tá com 9. Ele tinha que ter mais um land, e é aquele land que tá fazendo falta, daquele Crop Rotation, pelo menos o segundo Crop Rotation, né? Se ele tivesse uma mana aqui, ele poderia dar o Maze e fazer o 20-20 no passe. Se bem que se ele faz o Maze no Tubarão, o Tubarão desvira e pode bloquear o 20-20. Então ele teria que... Meu Deus, é a situação dramática aqui, igual o palco dele. O palco e a situação. E se ele tomar 6 do Tubarão... Eu acho que não... ele vai ser obrigado a ter que fazer o 20-20 pra bloquear, porque se ele não faz o 20-20 pra bloquear, ele morre. Ele é obrigado a fazer o 20-20 e bloquear o Tubarão. E se ele tivesse um pouco mais de vida ou uma mana a mais, ele simplesmente... Ah não, mas daí ele poderia... não, daí ele não teria como. Porque Tubarão desvirado bloquearia, né? Então ele tá copiando aqui, fez o 20-20. Se o Marajá tiver uma espada em arados, ele consegue... Mas ele não ganha o jogo já nesse turno porque dá 20 de vida, né? Mas agora esse Merit Lage na mesa, né, pode ser alvo do Prismatic Ending,
que é melhor até do que Espada em Arados, porque não dá vida pro seu oponente. Já que é um feitiço. E ficou só com 2 terrenos ali, o Lands. Fazendo a bocejo no terreno que incomodou o jogo inteiro ali, o deck do Lands. Só que não faz mais diferença, porque 4 de vida, 2-1 aí pro Jeskai do Marajá. Parabéns aí, Marajá, indo pra grande final do Bagual Anthologies 2. Também parabéns aí ao Robertinho, que conseguiu chegar na grande semifinal. Lutou bravamente aí, mas não conseguiu passar do Jeskai. Hullbreacher. Nossa, Hullbreacher é uma carta que me surpreende não estar jogando tanto ainda. Né? Chegou no momento que lançou, eu estava jogando bastante, mas agora está jogando menos, talvez por causa dos decks de dianteira que estão muito opressores, né? Decks de dianteira estão muito fortes. Né? Faz turno 1, bicho 3 manas, 3/3 se não me engano, e já descamba todo o jogo. Então o meta do Legacy infelizmente não tá dos melhores hoje. Tinha acho que gente jogando com esse deck lá no Bagual, não lembro, mas não acabou conseguindo fazer o top 8. Talvez deram um pouco de azar, mas o deck realmente é muito forte. E tá aí de novo a fotinha do top 8. Queria agradecer de novo a organização do Bagual Anthologies, o pessoal aí do Legacy Rio Grande do Sul e a loja da Faraó Shop que tem organizado esses baguais. O primeiro foi em 2019, esse aí tivemos em 2022, a gente pretende fazer acho que novamente em 2023. Então queria novamente agradecer, ó, vocês estão vendo imagens do evento incrível que teve vários formatos, tinha várias lojas lá também para você poder comprar produtos. Olha a galera em peso, com fotinhos para vocês acompanharem de como foi o evento. Foi um evento maravilhoso. Agradecer novamente por terem me convidado. E o próximo, tem os juízes também, aí ó, o staff dos juízes. Então teve um evento de qualidade altíssima, o Bagual Anthologies 2 em Porto Alegre, beleza? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham se divertido e gostado deste vídeo. Em breve eu trago aí a grande final do Legacy e também o vídeo da final do Pauper que teve, né, o paralelo Pauper do Bagual Anthologies 2, beleza? Muito obrigado, se vocês gostaram realmente dá aquele joinha, dá aquela moral, dá uma olhadinha aí nos links que eu deixo na descrição para vocês poderem apoiar o nosso canal. Como eu tenho dito, o nosso canal infelizmente não está muito bem das pernas, a gente está com possibilidade de este ano ser o último ano do canal e eu conto com a ajuda de vocês aí para a gente poder reverter essa situação, tá bom? Se você não estava sabendo disso e quer ajudar o canal, apoiar ele de alguma maneira, a gente tem aí o link do Catarse, onde vocês podem apoiar com uma quantia de R$5 mensais, que caso não faça falta para vocês, mas vai fazer uma grande diferença para a gente. Ou também, se vocês puderem divulgar esse vídeo para que a gente tenha mais inscritos e mais seguidores aí, também ajuda demais para a gente poder alcançar cada vez mais patrocinadores, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero de coração que vocês tenham curtido esse vídeo, muito obrigado, um grande abraço e falou!